Já pensou como seria estar sozinho em um banheiro e quando perceber, tem uma loira junto com você? Como é ser um parente da loira do banheiro? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Já viu a loira do banheiro na sua escola? A loira do banheiro é uma daquelas lendas urbanas que já assustou muitas crianças no banheiro das escolas ou mesmo nos próprios banheiros de suas casas, quando elas estavam sozinhas e tentavam fazer esse ritual macabro. Já teve professor que ficou preso aqui, saiu branco igual cera. Funciona assim. Após falar loira do banheiro 3 vezes em frente ao espelho, é preciso bater 3 vezes a porta, puxar 3 vezes a descarga e falar palavrões. As regras podem mudar conforme a região que você está. O importante é que o ritual seja feito em um banheiro escolar. Tenho medo até hoje, quando eu vou no banheiro, até olho pra trás assim. A loira do banheiro é associada à imagem de uma jovem com um vestido branco e algodões no nariz, como se ela estivesse morta. Gostaria de ver? Mas o que muitos não sabem é que essa lenda assustadora surgiu de uma história real sobre uma garota chamada Maria Augusta de Oliveira Borges, nascida no fim do século XIX. Com pessoas de olhos fundos, totalmente pretos, como nos seus piores pesadelos. Porém, essa história, ainda por si só que pareça ser real, ela é baseada na lenda original, que aconteceu na Europa há muitos anos, onde era chamada de Mary Blood, ou como chamamos aqui no Brasil em adaptações, Maria Sangrenta. A Maria Augusta, que popularmente ficou conhecida no Brasil como a loira do banheiro. Conforme a lenda, Mary foi morta por motivos passionais, que são no caso quando envolve um marido, uma mulher ou mesmo o amor, entre o final do século XIX e o início do século XX, e seus olhos foram arrancados, sendo então o corpo deixado na frente de um espelho. Morta por um médico cirurgião antes de morrer, ela tentou revelar seu assassino ao escrever um T no espelho. Esta era a letra, a marca registrada desse médico. Com isso, reza a lenda que toda vez que seu nome for pronunciado 3 vezes em frente a um espelho, somente durante a noite, vale lembrar, ela aparece para alguém que tenha envolvimento com alguma morte e mantém este fato em segredo, arrancando-lhe seus olhos. Para completar, ela agrava o nome de quem foi morto, antes de matar o assassino. Numa outra versão, uma mulher assassina ou menina aparece no espelho do banheiro das escolas, quando o nome da Maria Sangrenta é pronunciado por 3 vezes diante desse espelho. A partir desse pressuposto, a lenda é referente à história de Maria, que após perder seu pai durante a Segunda Guerra Mundial, sofre todo tipo de injustiça, preconceito, miséria oriundos da guerra e que ocasionavam todas essas coisas. Ao lado de sua mãe, ela enfrenta uma vida sofrida, o que faz que Maria tenha sua infância prejudicada pelas tragédias e acontecimentos que foram surgindo e fazendo com que sua vida fosse ficando cada vez mais e mais difícil. Até que uma última tragédia a transforme na Maria Sangrenta, quando é morta num banheiro de escola. A Blood Mary supostamente aparece como um cadáver, uma bruxa ou um fantasma, pode ser amigável ou mal, e às vezes é visto até mesmo coberto de sangue. A tradição em torno do ritual afirma que os participantes podem suportar a aparição gritando com eles, amaldiçoando, estrangulando e roubando sua alma e até mesmo bebendo seu sangue e arrancando seus olhos. Lembrando disso, agora a gente analisa a parte brasileira dessa lenda, que seria a loira do banheiro. Passo a passo do ritual, conseguirá ver o espírito de uma jovem moça. A loira do banheiro seria uma lenda brasileira e que teria sido originada em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, a partir da história real de Maria Augusta de Oliveira Borges. Após um casamento arranjado pela família aos 14 anos com o conselheiro Dutra Rodrigues, um homem muito mais velho, ela acabou tornando-se infeliz e acabou por se separar apenas 4 anos depois. Nesse momento, ela vendeu suas joias e fugiu para Paris, onde acabou por falecer em 1891, aos 26 anos. O seu atestado de óbito desapareceu, tendo como causa mortes se tornando um mistério. Já teve professor que ficou preso aqui, saiu branco igual cera. Acredita-se que ela teria morrido de raiva, doença que na época era comum na Europa e o que causava desidratação nas vítimas. O corpo da jovem, após voltar ao Brasil, foi mantido em um vidro no casarão da família para visitação pública, enquanto o túmulo era preparado. A Amélia Augusta Casal, mãe de Maria, arrependida, não queria enterrar sua filha, mesmo com a sepultura pronta, até começar a ter diversas visões da filha pedindo o enterro. Gostaria de ver?
Devido a isso, sua mãe finalmente decidiu pelo seu sepultamento e então enterrar. Em 1902, 10 anos depois do seu enterro, a casa onde viveu deu lugar à Escola Estadual Conselheiro Rodrigo Alves. Como nos seus piores pesadelos. E a partir de algum tempo, surgiram boatos de que o espírito de Maria Augusta vagava pela escola, especialmente pelos banheiros, abrindo torneiras para saciar sua sede e pedindo o enterro. A história ganhou força quando um incêndio misterioso atingiu parte do prédio no ano de 1916. A Maria Augusta, que popularmente ficou conhecida no Brasil como a Loira do Banheiro. Após este fato, a história da Loira do Banheiro espalhou-se e passou a fazer parte do imaginário adolescente em muitos colégios brasileiros, numa espécie de fusão com a lenda americana, que tem muitas características da Bloody Mary e que passaram a ser associadas à Loira do Banheiro. O suposto espírito passou a ser descrito como fantasma de uma jovem loira e que usa vestes brancas, com pedaços de algodão na boca, ouvidos e no nariz. É meio estranho, mas a gente pode sim ver essa semelhança. As possíveis etapas disso tudo incluem chamá-la 3 vezes em frente ao espelho, bater a porta e falar palavrões, como a gente já viu em outros tipos de rituais. Passo a passo do ritual, conseguirá ver o espírito de uma jovem moça. Os segredos do ritual. Historicamente, o ritual da necromancia ele serve para encorajar as jovens a subir um lance de escadas para trás, segurando então uma vela e um espelho de mão numa casa escura. Isso seria uma parte principal para a gente conseguir invocar algum ser. Enquanto elas olham para o espelho, elas deveriam poder ver o rosto do futuro marido. E havia, no entanto, uma chance de que elas vissem uma caveira humana, ou mesmo o rosto da morte, como era chamado, em vez disso, indicando que elas estavam destinadas a morrer antes que tivessem a chance de se casar. No ritual surgido no século XX, Bloody Mary supostamente passou a aparecer para indivíduos ou grupos que ritualisticamente invocavam seu nome em um ato de croptomancia, onde os jovens repetidamente cantavam seu nome em um espelho colocado em uma sala muitas vezes que era considerada mal iluminada. E assim as velas se apagavam. E algumas tradições, como o nome, deveriam ser repetido 13 vezes, ou algum outro número específico, dependendo de como fosse o ritual. Como é ser um parente da Loira do Banheiro? Como derrotar? Para a gente entender o como derrotar de hoje, a gente percebe e consegue analisar cada vez melhor que quando a gente está lidando aí com a Loira do Banheiro, a gente por si só também está lidando com a Bloody Mary, mas a gente vai tentar se focar dessa vez no próprio espírito da Loira do Banheiro. Como vimos, muitas vezes aí ela conseguiu até mesmo causar um incêndio, o que fez justamente aí o seu nome se popularizar. Como vimos, quando o nome de um fantasma ou mesmo uma aparição se populariza, ele ganha mais força. Porque os fantasmas funcionam desse modo, conforme mais pessoas acreditam, conforme mais ele tem um poder aí, né, ele tem esse apelo popular, mais as pessoas conseguem gostar dele, e justamente elas querem ver mais ele, querem tentar entender mais ele, e justamente falam mais dele, e desse modo elas indiretamente passam poder para ele. Então a gente começa a analisar a partir desse pressuposto, ou seja, quando conseguíssemos encontrar a Loira do Banheiro, iríamos primeiro achar o local que ela poderia aparecer. Conforme o ritual estivesse pronto, deixaríamos o banheiro, ou mesmo, como vimos, ela aparece muitas vezes atrás da pessoa. Então a melhor coisa a fazer seria encher o banheiro de sal em todas as entradas, ou seja, como sabemos, ela vai sair do espelho e vai estar ali. Então, quando ela entrasse naquele banheiro, ela ficaria presa naquele local. Nessa hora, quebraríamos o vidro. Como vimos, muitas vezes o espelho é a passagem para outro mundo. Em diversas culturas acredita-se que o espelho seria uma passagem para um mundo invertido, um mundo onde não conhecemos nada, ou mesmo, quem sabe, até um portal para Sete Além, como a gente já discutiu muito aqui nesse canal. Então, conforme ela passasse para o nosso mundo, quebraríamos o espelho. Desse modo, iremos falar com ela e tentar entender o que ela quer. Como vimos, nem sempre a Bloody Mary, ou mesmo a Loira do Banheiro, devem ser más. Muitas vezes elas apenas estão ali para assustar ou mesmo colocar a culpa em quem carrega a culpa da morte de alguém. Desse modo, iremos conversar com ela e entender o que acontece. Ou seja, muitas vezes não precisaríamos derrotar a Loira do Banheiro, mas sim entender o que ela quer ou mesmo o que ela necessita. Como vimos, todos os fantasmas têm alguma coisa que eles necessitam ou precisam. E desse modo, entendendo a Loira do Banheiro, conseguiríamos de certa forma derrotá-la, pois não morreríamos se não tivéssemos matado alguém. Pois que se você matou alguém, aí, meu amigo, a coisa complica um pouco mais.